O hino que está anunciado, o hino de número 57, Deus dos nossos pais. O hino 148,
vigiar e orar para que não entreis em tentação. Vamos cantar, sabedores que esse canto é profundo e enriquecedor para as nossas vidas.
E eu me lembrei que eu tive uma experiência que foi assim, um crente da igreja veio me perguntar, né? De igreja veio me perguntar, quem é esse Barnabé? Nem sei quem é essa pessoa. E às vezes a gente ouve um canto e não procura conhecer, né? Esse canto, conhecer direitinho esse canto e conhecer a pessoa, né? Então vou pegar lá no livro de Atos, o canto fala do que ele foi, do que ele realizou, seu empenho na obra de Deus, e nós vamos estudar, guardar para uma boa oportunidade. O que eu quero estudar hoje com os irmãos é sobre o tema que é o seguinte: diz assim, o texto que nós vamos ler: os meus olhos que veem. A pessoa que está falando, ele está falando que conhecia e ouviu, um dos sentidos, mas agora ele tem o seu sentido ampliado. O seu sentido não é só de ouvir, mas de ver Deus. E o que eu queria conversar com os irmãos hoje é: você já viu Deus na sua vida? Você tem visto Deus na sua vida? Vamos aprender com esse servo que nós já estudamos. Eu gosto de repetir certos textos, porque toda vez que eu leio um texto e eu repito a leitura, ele sempre me dá um novo ensinamento e cria um impacto na minha vida. E é sobre Jó, e ele confessando que ele antes conhecia Deus só de ouvir, mas agora ele viu Deus. Deve ter sido uma experiência maravilhosa. Será que é só Jó que tem esse privilégio? Nós vamos citar outras pessoas que viram Deus também, para que os irmãos possam ver que você pode ver Deus. Mas eu quero que você já pense uma coisa: Deus, Joaquim, ele viu porque ele passou por um momento difícil, mas tem outras pessoas que não passaram por momentos difíceis e andaram com Deus e viram Deus. Eu quero então dizer que esse andar com Deus necessariamente não é porque você vai ter uma tribulação ou um momento difícil. Então abra sua Bíblia comigo aí no livro de Jó, no capítulo 42. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 6. Nós conhecemos a história de Jó, sabemos que a Bíblia é um relato. Esse é um dos personagens que alguns falam que é apenas um livro poético. O que é um livro poético? É um personagem que foi criado, uma história que foi inventada, mas que realmente esse personagem não existiu. É aqueles que querem muitas vezes denegrir a palavra de Deus ou rechaçar certos textos da palavra de Deus. Mas nós queremos que Deus foi um homem que existiu, temente a Deus, e nós vamos aprender com ele na sua palavra. Então, Jó 42, de 1 a 6 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que tu disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito: eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo do pó e da cinza. Por que Jó está se colocando assim diante de Deus? Ele era um homem temente a Deus. Vamos conhecer um pouco sobre ele. Abra comigo aí no capítulo 1. Vamos ver qual é o conceito que se tinha de Jó. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: que Jó era um homem de fé. Diz aqui assim: era um homem íntegro e reto, era um homem temente a Deus, e era um homem que se desviava do mal. Se você olhar depois na sequência, diz que Deus estava no céu, o diabo vai até a presença de Deus para tentar Jó. E se você olhar lá no versículo de número 8, olha o que Deus diz sobre Jó. E pergunta
perguntou aí o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha o conceito que Deus tinha de Jó. Não há ninguém semelhante, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Olha só, que homem maravilhoso. Mas ele diz aqui no texto que nós acabamos de ler uma coisa muito interessante. Vejam aqui no versículo de número 3 o que ele fala. Ele fala assim, no meio do versículo: na verdade falei de coisas que não entendia. Olha só, ele era cristão, um homem fiel a Deus. Mas em um determinado momento, se você olhar lá no capítulo 3 e no capítulo 7, ele vai falar de coisas que ele não entendia. Irmãos, isso é precioso. Sabe o que isso quer dizer? Que apesar de ele ser um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que se desviava de Deus, ele não conhecia Deus ainda. Somente no momento da aflição e do problema é que ele entendeu isso. Sabe, meus amados irmãos, eu queria que você pensasse isso. Precisa haver um momento da aflição e do sofrimento. Há um versículo na Bíblia que fala assim: se não vier pelo amor, vem pela dor. Conhece esse versículo? Eu não sei onde está, nem se ele existe, mas eu sei que muita gente usa. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Não é assim, mas é bíblico, né? As pessoas criam certas coisas, né? Eu lembro quando eu trabalhava, uma pessoa ia perguntar para mim: onde está aquele versículo mesmo? De 1000 passarás, a 2000 não chegarás. Será que o mundo ia terminar no ano 2000? E a pessoa: isso não existe na Bíblia. Porque tudo que a mente na virada para o segundo milênio, o mundo ia acabar. Né? Então, muitas vezes, tem cristãos que têm medo. E tem cristãos que não entendem a Deus. Estão na igreja, mas não entendem, são como Jó. Tem cristão que ainda lê o horóscopo, não é? Tem cristão que vai atrás de pessoas que não são de Deus, irmão. Tem pessoas que ouvem as coisas de pessoas que não são de Deus. Tem pessoas que falam em nome de Deus e a pessoa fala assim: mas ele é homem de Deus, mas você deve ter como menos que ele está falando dentro da palavra de Deus. Quantos não foram enganados, dizendo que vieram em nome de Deus, mas na verdade não vieram em nome de Deus? E Jó era um homem que não tinha, apesar de ser um homem que tinha um bom conceito de Deus, ele não tinha uma experiência viva e real com Deus ainda. E eu quero te perguntar, já desde já: você já teve uma vida real, verdadeira e especial com Deus? Porque Jó diz aqui: antes eu falava de coisas que eu não entendia, mas o Senhor me reconheceu e falava de coisas que eu não entendia. Quer ver se você é como Jó? Eu estou aqui na igreja, eu estou servindo a Deus. E por que veio a doença? Por que eu perdi o emprego? Por que morreu alguém na minha família? Por que aconteceu tal coisa? Deus não me ama mais. Você está como Jó aqui no começo. Aí você por quê? Deus não me ama. Já viram isso também? Por quê? Porque não viram a Deus ainda. E muitas vezes nós não vimos a Deus, por isso não entendemos as coisas que passaram. Mas mesmo assim, Jó ainda nos ensina que mesmo passando por esses problemas, esse aqui é o texto da palavra de Deus. Se você virar a página comigo, aí no capítulo 1, a partir do versículo 14, ele teve 4 mensageiros que vieram falar com ele, 4 notícias, e olha as notícias que ele recebeu. Diz assim: vieram pessoas, versículo 14, que roubaram os seus bois e as suas jumentas. No versículo de número 16 veio um segundo mensageiro dizendo: vieram pessoas e roubaram as suas ovelhas, desceu fogo dos céus, mataram as suas ovelhas e queimou as suas ovelhas e matou os seus servos. Aí no versículo 18 diz assim: ainda
estavam vivendo bem, comendo e bebendo, veio um vendaval, todos morreram. Nossa! Olha só! E esse homem está falando ainda que não conhecia Deus. Não está como é importante a gente fazer uma autoanálise. Não precisa ter uma analista, não. Como analista vai me analisar, não. Deixa o Espírito Santo analisar a sua vida. Porque diz aqui o texto que é interessante, ó. Então, versículo 20: Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. Ele não se revoltou contra Deus. E diz aqui o texto da palavra de Deus: não saí do ventre da minha mãe, não vou voltar. O Senhor Deus deu, o Senhor tomou. Logo, bendito seja o nome do Senhor. E diz aqui uma coisa que eu acho interessantíssima: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha que homem grandioso esse homem está falando, que antes não tinha visto Deus. Olha como nós temos que ser humildes. Nós não passamos por essas coisas ainda. E Jó fala assim: e eu só te conhecia de ouvir. E diz que ele não pecou contra Deus. E diz ainda mais uma coisa interessante. Aí, a mulher, né? A mulher dele tem que ajudar, né? Aí no capítulo 2, versículo 9, diz assim: sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Olha, alguém da família. Amaldiçoa a Deus e morre. Olha só, hein? Já pensou? Passa com problema. Por que Deus deixou isso? Você foi tão fiel, você foi. Já me deu falar, meu pai você foi à igreja, minha mãe você foi. E aconteceu isso. A mulher fala: olha só, com todas essas notícias, não recebendo o amparo daquela que está ao seu lado, diz assim: mas, respondeu Jó, faz como qualquer doida. Jó é uma mulher de doida, hein? Doida no sentido espiritual, não é? No sentido que ela. Você, o que você está falando? O que você está falando, mulher? Temos recebido o bem de Deus. Olha, Jó reconheceu que até agora tem sido abençoado. Porventura, nós não podemos receber também o mal. Quer dizer, porque nós somos de Deus, o mal não pode vir sobre as nossas casas. Nós temos alguma redoma. Nós temos que estar preparados. Lembra do texto de Jesus? Já preguei lá. O homem sábio fica a sua casa sobre a rocha, joga as palavras as pratica, e você sabe que sábio deve fazer e não faz, ele mesmo da palavra de detestar e destrói a sua vida. Ambos ouviram a mesma mensagem. Já falei, já preguei sobre isso. Mas só o que eu quero dizer é o seguinte: que Jó reconhecia que poderia tanto receber o bem quanto o mal. Ele disse: olha que homem espetacular. Mesmo assim, ele só tinha conhecido Deus de ouro. Aí diz o texto da palavra de Deus ainda aqui o seguinte: que em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então, isso que nós podemos entender aqui quando ele fala assim. Eu falei de coisas que não entendia, de coisas que não conhecia. Porque se você ler o capítulo 3, o capítulo 7 de Jó, você vai ver que a primeira coisa que ele fala é assim: eu não devia ter nascido. Já teve esse sentimento? Tem um problema, você fala: sigo tanto a Deus tão bem, por que Deus deixou isso acontecer? Não vai nem ter nascido. Acontece um problema qualquer, você fala: ai, puxa vida, eu não mereci enfrentar isso. Você fala de coisas que você não entende. Depois ele, no capítulo 7, ele vai discutir com Deus. Ele vai entender Deus. Por que Deus deixou isso acontecer? Aí está já mostrando o que é de ouvir. O que é esse de ouvir? Porque até aquele momento dos 4 mensageiros, tudo ia bem na vida de Jó. Quando nós estamos bem, está tudo bem aqui, não é? Mas sai daqui e sofre um acidente, morre alguém da família, você fica no hospital, ou alguma coisa, uma tragédia. Como é que você se comporta depois disso? Pastor, por que Deus, depois de estar no culto, permitiu que isso acontecesse? Ou quando você deveria dizer assim:
E ele fala assim: agora, Senhor, escuta-me. Eu te perguntarei, tu vais me ensinar. Sabe o que precisa de nós? Humildade de que nós não somos pessoas que são os super-homens ou as mulheres maravilhas do mundo cristão. Nós somos pessoas que precisamos nos humilhar diante da mão de Deus, e desumilhar diante da poderosa mão de Deus, porque no tempo certo Ele vai me exaltar. E Jó então passou por tudo isso, todos esses problemas, e ele então passou pacientemente. E no fim, ele permaneceu firme. Por isso ele diz dessa experiência: sabe, Senhor, mesmo com a minha fraqueza, mesmo de eu não falar coisas que eu não sabia, mesmo de eu questionar, mesmo de eu falar que não deveria ter nascido, eu não deveria ter vindo a esse mundo, mesmo apesar de todas essas coisas, ele diz assim: eu pude ver, você vê em meio às tempestades, Deus na sua vida. Já contei algumas experiências aqui que eu preciso, às vezes, ajudar a minha família. Uma era quando a Ellen estava internada. A filha mais nova, a Rebeca, foi falar com o pastor: eu estou preocupado com o meu pai, não sei como é que ele vai reagir diante da situação, se a minha mãe vier a falecer. Eu ouvi isso, o pastor veio falar comigo, a Rebeca, eu falei: filha, obrigado. O que eu te ensinei durante toda a minha vida? O que teu pai representa para você? Se o Senhor deu a sua mãe até agora, louvado seja o nome do Senhor. Se ele a levar, louvado seja o nome do Senhor. E ponto final. Você entendeu, filho? Nós temos que estar preparados tanto para a boa quanto para a má notícia. Porque é na hora da má notícia que a gente testemunha que é de Deus mesmo. Porque na boa notícia todo mundo diz amém. Se eu orar aqui, Senhor, abençoa todos os meus amados irmãos aqui. Mas aqueles que estão enfermos, Senhor, se não queres curar, leva-os para a tua glória. Será que aqueles vai falar amém ou eu vou falar amém? Filha, a gente tem que estar preparado, porque nós sabemos em quem nós cremos. Seu pai sabe. É difícil, mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É nesses momentos que eu quero que você cresça. Se a mamãe partir, está com o Senhor. Cresça no sentido de conhecer Deus e não se desesperar. Isso na nossa família. Já contei a experiência do Thomas. Thomas nasceu. Eu chegando em casa, hospitalizado e tal. Chega, né? A Rebeca chorou. O que foi? Ah, pai, eu acho que o Thomas não vai sobreviver. Você recebeu alguma notícia do hospital? Não, mas ele está lá no incubador e tal. Você não confia em Deus? Você não tem confiança em Deus? Não, mas ele é tão frágilzinho. Você não confia em Deus, filho? Seus olhos estão voltados para quem? Se você olhar para a criança, vai ver a fragilidade, você vai ter sentimentos de que ela não vai conseguir. Mas há um Deus que é muito maior e mais poderoso para fortalecer esse corpinho, né? Trazê-lo com vida. É confiança. E diz aqui o texto que Jó, mesmo nas suas fragilidades, teve paciência e esperou em Deus. É só abrir lá em Gálatas, você vai ver. Lembrem-se da paciência de Jó. Fala sobre. Mas, meus amados irmãos, eu estou falando aqui de um homem que passou por uma série de problemas. E ele fala no final: antes eu te conhecia de ouvir, agora abriu o sentido dos olhos, de ver. E esse ver aqui é no sentido de sentir Deus presente, Deus atuando, Deus sustentando a cada dia. Leiam a história de Jó, que é muito linda. Mas eu queria falar de dois personagens
Eu venho ter a cruz. E diz que renova a cruz. O segundo personagem que nós estudamos aqui no final do ano foi Maria, mãe de Jesus. Achaste graça diante de Deus. Bendita és tu entre as mulheres, bendita é o teu ventre. Por quê? Será que ela achou graça à toa? Não, Deus olhou para aquela mulher e falou: aquela mulher lá, ela é diferente. Ela é especial. Não que ela não fosse pecadora, como nome que ela fala, é pecadora. Mas é porque ela caminhava com Deus. E o anjo apareceu e falou: achaste graça diante de Deus. Ela estava até para ter umas coisas boas, já falei, né? Seu casamento. E seu casamento ia ser atrapalhado. Mas ela falou: seja feita a vontade do Senhor na vida da sua serva. Eis aqui a serva do Senhor. Viu Deus? Agora, irmãos, se nós queremos ver Deus nas nossas vidas, nós não podemos continuar com a nossa vida cristã tomando leite. Toma leite? Se eu tomar leite hoje, eu não tomo quase leite, né? Se eu tomar leite hoje, vai ser bom, mas eu não posso viver de leite. O neném tem que viver de leite. O adulto tem que viver de um alimento sólido. Mas se o adulto quer continuar a tomar leite, o que vai acontecer? Ele não vai desenvolver. Assim é a vida espiritual. Se eu continuar a tomar leite espiritualmente, quer dizer, a minha vida de sempre, eu não me levanto para nada, eu não assumo compromisso com nada, eu não estou disposto a renunciar a nada, eu não quero me negar a nada por causa do bem, sua vida vai ser. Agora a Bíblia fala que se eu quero realmente ser um seguidor de Jesus, eu tenho que pegar o arado e não olhar para trás. O que é olhar para trás? É eu olhar e falar: nossa, mas eu tenho que fazer isso. Vai ser trabalhoso, o sol escaldante, a terra é difícil, vou ter que jogar a semente, vou ter que cuidar desse terreno, quando crescer, eu vou ter que ir lá para que os frutos não possam ser atingidos por nenhuma peste, eu vou ter que. Eu estava vendo o cultivo do morango, não sei se os irmãos já viram o cultivo do morango e outras frutas, eles são cobertos por causa das pragas. Tem frutas que a pessoa vai lá e coloca um saquinho em volta por causa das pragas. Se eu não tiver esse cuidado, perde-se. Se eu não tiver o cuidado espiritual, ele Jesus falou: eu vos escolhi para que deis fruto, e o vosso fruto permanente, não estou dando fruto. Não dando fruto. O que Deus quer para a minha vida? Irmãos, uma pessoa, quando ela começa a se envolver com Deus, Deus começa a fazer maravilhas na vida dela. Deus faz maravilhas, ela se envolve, ela se transforma, ela sente a presença de Deus, ela não deixa que intempéries ou qualquer coisa impeça, não há império, ela está sempre. Como foi com Enoque, como foi com Maria. Agora, meus amados, se tivermos que enfrentar alguma tempestade, algum vendaval, vivamos aprendendo com o Jó. Tenhamos paciência, não deixemos de olhar para Jesus, não deixemos de ter essa experiência de sentirmos Deus conosco, Deus presente, Deus atuando. A vida que eu agora vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou para mim. Eu vejo Deus na minha vida, eu vejo Deus presente na minha vida. Não porque eu sou melhor do que qualquer outra pessoa, mas a vida que eu quero viver é segundo a vontade de Deus. Então eu queria que os irmãos pensassem nisso. Eu comecei o ano. Como é que eu comecei aqui na igreja? Eu vou terminar o ano da mesma maneira? Ou eu
Se eu quero ver Deus na minha vida de verdade, de fato, eu tenho que estar em íntima comunhão com Ele. E aqui é interessante, ele fala assim: eu conhecia só de ouvir. Gostoso, estivemos no culto, o pastor falou sobre Jó. Mas é diferente você falar assim: agora eu quero sair daqui e quero ir falar para o meu empregado, ou para o meu colega de trabalho, para o meu colega de escola, que eu sou de Cristo, eu tenho uma vida nova. Eu quero dizer não ao pecado. Eu não vou mais deixar me envolver pelas coisas do mundo, mas pelas coisas de Deus. Eu quero mostrar Deus na minha vida. Eu quero que a luz de Cristo brilhe na minha vida. É Deus na nossa vida. Diz a palavra, conta-se uma história que é a seguinte. Diz que uma pessoa trabalhava no escritório com uma outra pessoa durante muitos anos. Diz que um dia aquela pessoa recebeu um convitinho assim, falou: olha, a igreja tal vai promover um culto muito especial. Esse culto é para você, você é convidado especial. Venha junto com a sua família. E diz que ele tocou no seu coração e ele pegou e falou assim: eu vou levar a minha família, vou nessa igreja. E diz que ele chegou lá na igreja e a primeira coisa que ele viu foi o colega de trabalho dele. Ué, você é cristão? Você é dessa igreja? Sim, há muitos anos. Ué, mas você nunca me falou de Jesus, nunca me convidou para ir na igreja, nunca falou nada. Sabe, irmãos, às vezes nós não falamos de Jesus para quem é próximo de nós, quem está do nosso lado, até da nossa família. Por isso, meus irmãos, eu queria desafiar você a pensar nisso e estar vendo Deus na sua vida. E você ter alguns momentos que você falar assim: nossa, mas é Deus na minha vida. É Deus mudando o meu ser, mudando a minha maneira de ser. É Deus transformando. Agora eu vejo Deus de verdade e de fato, porque antes o menino me falava X, eu falava Y, H, J, C, E, D. Agora ele me fala X, eu falo: tá bom, Deus te abençoe, vai em paz. Senhor, abençoa a vida comigo. Mudou o meu viver. Deus na minha vida. Antes eu retribuí o mal com o mal, agora é o mal com o bem. Antes eu queria que aqueles que me fizessem qualquer coisa ruim, que Deus fizesse, Deus cuidasse, que Deus trouxesse mal. Hoje eu oro pelo meu inimigo. É ver Deus na nossa vida. Aí vem a tempestade, como na casa de Jó, e você fala: eu estou vendo Deus. Não preciso passar pela tempestade para depois ver Deus. Você prefere pela tempestade para depois ver Deus? O que aconteceu com Jó? Eu prefiro antes, meus irmãos. Porque quando a gente vê antes, vem a tempestade, nós vemos Deus no meio da tempestade. Deus, Jó só viu isso no final. Eu prefiro ver antes. Por isso é que os olhos nossos têm que estar fitos no Senhor. Os seus olhos espirituais, não é os olhos carnais. Vem Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, queremos contemplar a maravilha da tua presença nas nossas vidas. Queremos ser vidas que realmente dizem: eu conheço um Deus de verdade, eu sei que tem vida. Senhor, que nós não sejamos cristãos, que possamos estar apenas vivendo uma vida parcial, no sentido de estar envolvido contigo, com o teu reino, com a tua palavra, mas que nós estejamos buscando o teu reino em primeiro lugar, para que nós possamos em tudo sentir a tua presença, que possamos ser como os servos teus, um espelho que o seu semblante estava ressurgindo
resplandecente diante do momento difícil, que os nossos semblantes transmitam o teu amor, a tua presença nas nossas vidas, a luz de Cristo nas nossas vidas. Para isso, Senhor, suplico, toma minha vida nas tuas mãos, que eu seja cada dia mais uma vida que tenha a tua vontade a prevalecer no meu caminhar e no meu. Em tudo, Senhor, eu posso estar te servindo e colocando o Senhor em primeiro lugar, e assim posso sempre caminhar contigo e contigo andar e ter a tua presença no meu caminhar e no meu. Também dos meus amados irmãos da igreja, que nós tenhamos firmes, que cada vida que aqui está hoje possa sentir-te e ver-te, viver com segurança de que há um Deus verdadeiro que está sempre presente, caminhando conosco e nos guiando e nos amparando. Abençoa-nos, abençoa a tua igreja, cada irmão, cada irmã, cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar com alegria o cântico que fala sobre este texto e baseado nesse texto. Vamos nos colocar em pé. Que o Senhor levante o seu